Será que realmente precisa ter pelo menos um tanque no seu time para você ganhar uma partida no Honor of Kings? Ou será que o ideal seria ter 2, 3? Eu imagino que você tem uma resposta para tudo isso e a gente vai aproveitar esse vídeo para trocar uma ideia melhor sobre o quanto é importante ter ou não ter um tanque no seu time para aumentar sua chance de vitória. Então, ó, já deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Vamos partir de um princípio básico. Você pode vencer uma partida no Rock tendo 5 tanques no seu time, ou você pode vencer uma partida não tendo nenhum. Você pode pegar a comp mais forte do meta e perder, e você pode pegar uma comp toda torta, com todo mundo errado e ganhar a partida. Então é claro que ter tanque ou não ter tanque não significa que você vai ganhar ou perder. Mas o que a gente vai falar nesse vídeo é sobre aumentar as chances de vitória, né? O quanto o tanque é importante ou não para que seu time tenha mais chance de vencer uma partida. É só isso, mas eu acho que vale a pena falar, porque tem muita gente que acha que é só pegar um herói, só fazer isso, só fazer aquilo, que já vai ganhar ou vai perder. E é claro que MOBA não funciona assim. Então vamos começar respondendo a primeira pergunta. Sim, ter pelo menos um tanque no seu time vai aumentar a sua chance de vitória. E o motivo é muito simples. O Rock, talvez de todos os outros MOBAs que você conhece, para celular, para PC, não importa, o Rock é um dos que mais vai ser baseado em lutas. Não, isso daqui não é também significado de que você vai ficar no mid o tempo todo 5v5 lutando, apesar de eu saber que isso acontece várias vezes, principalmente em elos mais baixos. Mas o Rock é um jogo que tem muita teamfight, tem muita luta o tempo todo. Então na maioria das vezes vai ter uma luta pelo dragão, por uma torre, para contestar algum objetivo no mapa, para contestar ali os campos da selva. O Rock é um jogo muito baseado em teamfight. E numa teamfight, o tanque é um dos principais responsáveis ali por comprar tempo para o time poder bater. Quando você tem um tanque, ele geralmente, né, na maioria das vezes, ele vai fazer a iniciação, ou então ele vai entrar como uma segunda iniciação para segurar e absorver o máximo possível de dano, enquanto seus carries teoricamente deveriam estar batendo, né? Os carries que seriam o atirador, o mago, os heróis que são responsáveis ali por causar mais dano, eles vão ter tempo, e até mesmo o jungle sendo um assassino, chegando no flanco, porque o tanque tá absorvendo o máximo de dano possível, enquanto os carregadores dele estão lá batendo. Então é claro que o tanque tem um papel fundamental, e principalmente um jogo como o Rock, que tem muita luta, tem teamfight o tempo todo, você ter um tanque vai te ajudar demais. E mesmo nas partidas que não tenham tanta luta assim, o Rock provavelmente sempre vai ser decidido em uma teamfight. Dificilmente você vai ganhar um jogo com 5 vivos de um lado e 5 vivos do outro. Vai ter pelo menos uma luta final, uma luta embaixo da torre, uma luta no cristal, uma luta no dragão tempestade, enfim, vai ter sempre uma luta que vai definir o jogo. Então você ter um tanque com certeza vai ser útil, independente de como ele esteja na partida. No mínimo ele vai ser útil nesse momento final de teamfight que vai definir o jogo. Agora, isso também não é significado que você tem que encher de tanques em uma partida. Geralmente ter pelo menos um tanque no seu time já é mais do que necessário. Algumas composições podem até rodar com 2 tanques, 3 tanques já chega a ser um pouco de exagero, tá? Pra falar a verdade, é um bom exagero. Mas 2 tanques às vezes vão funcionar, principalmente se você tiver heróis que batem muito parado e precisam de uma parede maior para conseguir causar dano. Vou dar um exemplo aqui. Rui, Luban, até mesmo o Juiz, apesar do Juiz se virar bem sozinho, mas principalmente Rui e Luban são heróis que eles são muito imóveis, eles não têm mobilidade nenhuma. Então, se você tiver 2 tanques segurando, absorvendo, protegendo em volta deles ali, com certeza eles vão conseguir causar dano de forma mais tranquila, né? Vai ser mais difícil você chegar nesses heróis, porque vão ter dois colossos, 2 paredes gigantescas protegendo ele, ou pelo menos é assim que deveria funcionar. Então, esses heróis até eles rodam melhor com 2 tanques na comp. Mas ter 2 tanques na comp no Rock significa que alguma das rotas ali vai ficar mais fraca. Porque tanque tem um papel mais de absorver o dano, né? Ele não é um herói para fazer um V1 toda hora, para carregar o jogo, para causar muito dano. Eu vou dizer para você que na maioria das vezes ter um tanque já é mais que o suficiente, mas algumas composições vão rodar bem com 2 tanques e tá tudo bem. Mas é importante você entender também a divisão das rotas, onde que é melhor colocar tanque ou não. Porque em uma partida do Rock, a gente sabe que o pessoal não gosta de jogar muito de tanque. Todo mundo quer causar dano, todo mundo quer ser estrela. Então um fica jogando pro outro. Ah, o sup tem que pegar tanque. Aí o sup fala, não, tem que ser o top tem que ser o céu. Vai quando você vê, um tá jogando pro outro, ninguém foi de tanque e ninguém sabe onde é melhor. E eu vou falar pra vocês, o melhor, é claro, vai depender do meta, de como ele tá rodando ali no momento, de quais heróis estão mais fortes em cada rota e também da composição adversária. Não adianta você só sair botando tanque em qualquer lugar, isso não vai fazer sentido. Você vai precisar considerar isso, o meta e a composição adversária. Mas atualmente, o que você pode levar em consideração? Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, se esse vídeo não for muito antigo para você, eu acho que isso daqui vai te ajudar bastante para você entender se deve ou não picar um tanque. Na selva, o meta gira bem legal para os tanques atualmente, então você pode ter, porém, se você está em um elo mais baixo, aí eu já não recomendo tanto, porque ali é meio que ninguém sabe jogar direito. Se você tá ali no diamante, no mestre, até no grão-mestre, você vai ter que fazer um V9, você vai ter que carregar solo porque tá todo mundo perdido ou não tem uma gameplay muito alta. Então ter um assassino na selva, um herói que carrega mais,
geralmente vai te ajudar mais se você for bom de verdade. Mas ter um tanque também é uma opção a se considerar em elos mais altos que todo mundo já tem ali no lenda, ou dependendo do épico ali, dependendo da partida, o pessoal já tem mais noção de jogo e o tanque na selva pode rodar melhor. No top atualmente, a rota superior não tá muito boa para tanques, tá? Você pode ter, isso não é um impeditivo, tem alguns heróis que funcionam bem na rota superior como tanque, mas atualmente o meta tá muito para guerreiros, para heróis de 1v1, para heróis que vão causar mais impacto ali em duelos mais isolados. Então talvez você sofra jogando de tanque, você não consiga ter muito impacto no jogo, tá? Algumas partidas funcionam, mas ainda assim o meta não tá tão legal para tanques no top. Já de suporte não, o suporte tá bem tranquilo, na maioria das vezes vai ser interessante, você tem bons suportes ali que você pode fazer, Doom, Fera Selvagem, Lianpo, e até outros podem encaixar também, mas esses três costumam ser bem sólidos e vão te ajudar a vencer mais partidas, vão te ajudar a colocar o seu time numa condição melhor. Então hoje a prioridade seria suporte / selva, dependendo do duelo que você tá, o selva é mais legal tanque ou não, e a terceira prioridade seria top. Mas lembrando, se nenhum dos outros pegar, aí se você tá jogando, por exemplo, no top e você é a terceira prioridade, eu cogitaria a ideia de ter esse tanque no seu time, se você sabe jogar de tanque, porque senão, né, seu time vai ficar muito defasado, seu time vai ter muita dificuldade, principalmente seus carries, de bater, e isso pode diminuir a sua chance de ganhar. Quando você decide não ter nenhum tanque na comp, às vezes a galera não entende isso direito, mas você dificulta muito a vida dos seus carries, principalmente o atirador e muitas vezes o mago também, porque eles são heróis que eles precisam de espaço para bater, eles precisam de que algumas coisas girem ao entorno dele para que eles causem dano. É claro que tem heróis que são mais isolados, que funcionam de forma individual, que às vezes até vão pegar um posicionamento diferente, mas atirador no geral e às vezes o mago também são heróis que, se você tem um tanque ali na frente protegendo, eles vão ter mais espaço para usar as skills, para dar ataque básico, e isso facilita a vida deles. Não significa que não dê para jogar sem tanque, porque dá sim para jogar, mas a vida fica muito mais difícil sem um tanque. Então quando você decide falar assim, se dane tanque, não quero nem saber, eles que se virem, você tá automaticamente complicando a vida dos seus carregadores do time. E aí depois, dependendo de como tiver a comp adversária, se eles tiverem se arrumado melhor, não adianta você reclamar que teu ADC não tá batendo, que teu mago não tá batendo, porque a sua comp não criou condições para que eles batessem, tá? Esse jogo não é só sobre andar para frente e ficar batendo. Os heróis em torno ali da composição ajudam, facilitam ou complicam a vida dos jogadores, então não adianta você só cobrar que a pessoa bata, sendo que você não deu condição nenhuma para que ela faça isso, para que ela tenha espaço para bater. E é importante também que o tanque saiba o papel dele no jogo. Afinal, não adianta você pegar um tanque e sair que nem um doido perdido pelo mapa, pulando em todo mundo no meio de 5, seu time nem tá perto de você e você tá perdidão ali se jogando, pulando, e isso não vai ajudar, né? Você só vai morrer e a comp vai ficar com a menos o tempo todo. Se o ruim já não era ter tanque, se você tá morto o tempo todo, vai continuar sem tanque e a vida vai continuar mais difícil, só que nesse caso com um jogador a menos, que é pior ainda. Então não adianta você fazer isso, e se você joga de tanque também não adianta você jogar com medo, recuado. Tanque nesse jogo não pode ser aquele herói que fica lá atrás, escondido, do lado do atirador, do lado do mago, meio que tentando se posicionar, se proteger, porque aí ferrou, né? Porque o tanque muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai ter o papel de abrir moitas, né? Ele vai entrar nos lugares do mapa na frente, e se tiver alguém esperando ali, ele absorve o dano e tá tudo bem. Você não pode pedir pro seu atirador ficar andando lá na frente, entrando nas moitas sozinho, porque senão ele vai morrer. Então você tem que fazer esse papel. Se você joga recuado, com medo, lá atrás e não abre nenhuma moita, é como se você não tivesse de tanque. É como se você tivesse ali uma Yaria, como se você tivesse com Ming do lado do atirador, só que nesse caso sem dar buff nenhum pra ele. Não vai ajudar em nada. Você tem que saber como jogar de tanque também, né? Não adianta você pegar tanque e ser um cara totalmente alienado. E agora que você já entendeu o papel do tanque, deixa aí embaixo nos comentários o que você mais sofre com tanque na ranqueada, seja jogando com, jogando contra ou ausência de tanques no seu time. Eu sei que muitas partidas no Rock não tem tanque de nenhum dos dois lados, mas principalmente não tem no teu e tem do outro lado, e eu tenho certeza que você deve sofrer com isso. Deixa nos comentários para eu saber o que acontece. Ou nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.